por que que é tão importante o cuidador familiar aprender sobre envelhecimento humano, né? Mais que a gente, né, conviva ali com os nossos pais, que já são idosos, nossos avós, ou outras pessoas, né, idosas, por que que a gente precisa entender para poder fazer um trabalho bem feito, né? Então, primeiro eu queria falar para vocês o que que é ser um cuidador familiar, né? Um cuidador familiar de idoso, principalmente. Então, cuidar significa estar atento, prestar uma atenção na pessoa, realizar alguma tarefa, preocupar-se, interessar-se ou até mesmo se responsabilizar por alguma coisa ou por alguém e principalmente tratar da saúde e do bem-estar dessa pessoa, né? Que é o foco do cuidado. Então, a gente consegue entender que o cuidador principal de um idoso é aquela pessoa que está ali se dedicando a ele, né? Como se fosse, quando a gente fala cuidador principal, como se fosse uma pessoa de referência, né, no cuidado, aquela que está ali como referência no cuidado desse idoso. E esse cuidador, muitas vezes, ele deixa até de lado as suas questões pessoais, né, suas atividades, seus interesses, para poder prestar atenção no que esse idoso precisa e estar ali no momento que ele precisar. E geralmente são coisas do tipo, desde as coisas mais básicas, né, Jaque, até coisas mais complexas, né? Por exemplo, nesse tempo de pandemia, muita gente assumiu esse papel, né, para os idosos, especialmente aqueles acima de 70, 80 anos, né? Então, os filhos e os netos passaram a ir no mercado, ir na farmácia, né, fazer as coisas de sair de casa, né, que precisa sair de casa para fazer por esse idoso, né, mais por causa da proteção sanitária mesmo, né, mas isso acontece com frequência, né, então, é difícil a gente ver, a gente até vê, né, idosos lá no mercado, mas é mais difícil, né, é um público menos presente dentro desses locais, bancos, né, coisas, na verdade, que tem que sair, né, e a gente precisa lembrar que não é só isso, né, então tem idosos que, por causa da limitação, né, de realizar as tarefas com mais agilidade, ou com mais precisão, né, e também porque se cansa mais, dói, né, pode doer, né, então, tarefas domésticas mais pesadas, mais intensas, também se o filho ou o neto, ou a filha ou o neto, eles fazem isso pro idoso, ele é um cuidador familiar, né? Então, a gente lembrar isso daí. E também aquelas tarefas mais complexas, né? Como um idoso mais dependente. Então, dar banho, trocar, né? Até mover na cama, né? Se ele for acamado. Enfim, até separar os remédios, né? Também a gente fala sempre. Então, acho que todo cuidado prestado, né? Isso, e acho que a principal característica é o laço afetivo que existe entre esse cuidador e o idoso. Então, pode ser um filho ou um neto, pode, mas pode ser também uma nora, pode ser um amigo muito querido, um sobrinho. Precisa existir esse laço afetivo, não necessariamente sanguíneo, mas principalmente afetivo, para a gente caracterizar como um cuidador familiar, né?